Fala Vanucci, bom dia a você que está aí em casa nos acompanhando. É o seguinte, a gente está aqui na Barra do Una, em Juqueí, bem no meio desse mirante lindo. E hoje a gente vai ter uma visão de cima do sucesso, confere aí. Então, eu não falei que a gente ia ter uma visão de cima do sucesso? Pois é, eu vou conversar hoje com o Leandro Saad, já foi músico, tocava contrabaixo, e hoje ele faz um trabalho que eu digo que trabalhar com o que você gosta é um sucesso, não é isso, Leandro? É isso mesmo, é prazeroso você poder fazer o que você gosta e ainda viver disso, né? Então vamos explicar pro pessoal que tá lá em casa agora assistindo a gente o que é o teu trabalho, porque lógico que a gente tá aqui no meio da mata, já dá para entender que tem ecologia. Quando a gente falou de cima, não é só que a gente tá vendo tudo de cima, você faz um voo de paraglider, então o teu trabalho envolve isso. Então fala um pouquinho de quem é Leandro Saad. Bom, eu vim para cá, para São Sebastião, litoral norte de São Paulo, com 12 anos. Vim por conta, lógico, de gostar de toda essa natureza, vim com os meus pais para cá. E aqui eu me integrei totalmente com a mata, com o mar. E aí onde eu comecei a ter os primeiros contatos com a cachoeira, com a floresta, com a Mata Atlântica. E conforme fui crescendo, eu tive a oportunidade, em 2000, de fazer o curso de guarda-parque, que é o curso de técnico em manejo de unidade de conservação. É regulamentada essa profissão? Não, infelizmente hoje no Brasil a profissão de guarda-parque não é regulamentada, seria o similar aos Rangers lá nos Estados Unidos, né, que seria o guarda-parque, hoje é tido aqui como vigilante. Certo. E na verdade não é bem um trabalho de vigilante. O técnico em manejo de unidade de conservação, você pode trabalhar em todas as áreas de uma OC, de uma unidade de conservação, tanto na parte de fiscalização, como na parte de monitoria, busca e resgate, combate a incêndio, esportes de aventura, ecoturismo. Então assim, é um leque muito grande de trabalho para você estar fazendo numa unidade de conservação. Eu comecei a voar há 4 anos, né? Então, com o olhar que eu já tinha de guarda-parque, com toda essa bagagem de turismo, até mesmo de fiscalização, de monitoria, eu comecei a ter uma outra visão da realidade, né? Quando você está voando, você tem uma visão muito mais ampla do que quando você está em terra, né? E lógico, você tem toda essa parte maravilhosa, que é a natureza, a floresta, a praia, o mar, as ilhas, mas você também acaba tendo contato com o outro lado que não é tão agradável, que aí começam os desmatamentos, construções irregulares, toda aquela coisa que a gente sabe que é um caminho um pouco sem volta, né? Quase irreversível. Você mapeia todo esse lugar aqui, voando e fotografando ao mesmo tempo? Sim, é um projeto que eu desenvolvo para a Federação Pro Costa Atlântica, que é a união de todas as sociedades amigos de bairro da Costa Sul, então são 18 sociedades amigos de bairro, e eu faço esse voo de Bariqueçaba a Boracéia, registrando, tendo ou não tendo alguma coisa diferente, eu vou registrando para ter uma foto marco daquele momento, né? E aí, encontrando alguma irregularidade, a federação ela faz as denúncias pertinentes à prefeitura, à polícia ambiental, aos órgãos competentes sobre aquilo que está ocorrendo. Vocês também têm que ter um registro, é o mesmo? É brevet, se eu não me engano, alguma coisa assim de avião, né? É o CPD, que é a carteira de piloto esportivo, né? Aí, no meu caso, a minha categoria ela engloba aí na parte de ultraleves, né? Bom, com esse patrimônio lindo que nós temos aqui, eu tô vendo que até aqui a mata tá bem preservada, mas é o que a gente tá olhando aqui. Mas como é que tá, vamos dizer assim, ao longo, né, dessa praia maravilhosa, dos outros lugares que a gente não tá conseguindo pegar aqui? Tá sendo bem preservado? Alexandre, infelizmente, hoje em dia, isso que a gente está vendo não reflete a realidade num contexto geral de São Sebastião, né? A gente vem sofrendo um processo ao longo dos anos de invasões, de crescimento desordenado. Quando eu falo crescimento desordenado, eu não estou focalizando só na parte pobre, na parte menos abastada. Eu estou falando também do crescimento desordenado de alto padrão, né? Então nós temos aí duas vertentes, né? A especulação imobiliária de alto padrão e o outro a gente pode dizer até que uma especulação imobiliária de baixo padrão, né? Não é um problema social local, é um problema social nacional. E aqui a gente acaba assimilando parte desse problema com a migração que faz o crescimento desordenado. Então a gente tem na praia digamos assim, uma casca muito bonita, né? Mas no interior, nos sertões, a gente vê hoje um processo que é similar, podemos dizer, ao Rio de Janeiro no passado, né? Isso que eu ia lhe perguntar, como está aqui as condições, há possibilidade de acontecer a mesma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro aqui? Com certeza, porque a geografia é a mesma. Nós estamos na Serra do Mar, na Mata Atlântica, a condição é a mesma dessa migração e aí a ocupação dos morros, né, do entorno do parque. Então a gente acaba tendo um processo que é perigoso, tanto para o turismo,
Porque aí você tem um crescimento desordenado, aí você já pode embutir aí esgoto nos cursos d'água que vão para a praia, isso acaba poluindo o mar e, consequentemente, vai afetando toda a cadeia de turismo, né? Depois, conforme esse crescimento desordenado, a falta de mão de obra especializada, falta de emprego, de oportunidade, aí você tem a droga, você tem, muitas vezes, o aumento da criminalidade. Eu costumo dizer que os bandidos também passam férias, né? Sim, muitas lógico. vezes, na alta temporada, vem para cá e eles ficam nesses lugares mais escondidos, né? E aí você tem a parte do risco para essas pessoas que estão nesses locais, né? Certo. Com desmoronamento, como já teve caso lá em Santa Catarina, aqui no Rio de Janeiro mesmo. A geografia mesmo é uma bomba relógio. Fauna e flora e ecoturismo em geral, o que a gente pode encontrar nessa região tão bela? Bom, nessa região tão pouco explorada, eu falo, nessa questão de ecoturismo, você tem muita opção, você tem muita coisa bacana, porque a gente está na Mata Atlântica, que é a maior biodiversidade vegetal do planeta, né? Então você imagina que aqui tem mais biodiversidade do que a Amazônia. Então você tem na parte da fauna e flora diversas espécies para você estar observando nas trilhas, né? De árvores e plantas medicinais. Aí tem a história dos índios, porque aqui tem uma história dos tupiniquins e tupinambás. Nossa, olha que o legal. Hans Stad, em 1550, escreveu um livro, o primeiro relato aqui dessa região, falando de Boiçucanga, falando das batalhas dos índios. E tem uma trilha em Boiçucanga, que é uma trilha que foi usada nessa época, que era usado pelos índios. A gente tem a oportunidade de fazer essa mesma trilha, né? E aí você tem os animais também, a anta, a sussuarana, o mono carvoeiro, né, que é o maior macaco das Américas. Olha você tem só. um monte de animais, lógico, é muito difícil de ver, Sim, porque eles não é? já estão um pouco assustados, aí eles são meio ariscos, mas é uma oportunidade, é uma possibilidade de quem está na mata. O pessoal vem para cá, para São Sebastião, para Maresias, Cambori, Boiçucanga, pensando na praia, né? Eu vou para a praia, vou para a balada, mas esquece que aqui você tem o outro lado, né? Você tem a praia, mas você também tem a serra para poder curtir, né? Então você tem trilhas de cachoeira, aí você pode nas cachoeiras fazer rapel, cascading, você tem os rios para andar de caiaque, agora uma coisa que está em moda, que é o stand-up. Então você tem uma gama de esportes para estar unindo essa coisa natureza e homem, né? Pedro, eu quero agradecer esse nosso bate-papo, nessa paisagem linda, essa oportunidade que você deu pra gente de imagens dessa conversa. E quer deixar um recadinho pro pessoal que está assistindo a gente agora? Bom, pessoal, quem quiser vir conhecer São Sebastião, vale a pena. O Litoral Norte tem muitas coisas legais que estão aí pouco exploradas e pouco conhecidas. Se vocês quiserem saber um pouco mais dessa região, dos encantos, dos atrativos que tem aqui em São Sebastião, podem acessar um site. Eu tenho um portal da cidade com um tour virtual das praias, bastante fotos aéreas que eu mesmo faço com o paramotor. Chama www.gps360.com.br www.gps360.com.br. Legal. Eu agradeço a presença do Leandro com essa conversa maravilhosa, com essas imagens bacanas. Você aí que está nos assistindo, domingo, mesmo horário, 10h20, a gente aqui. E eu quero mandar um abraço especial para uma amiga, Vanessa, que está lá nos Estados Unidos assistindo a gente pelo YouTube. E é isso aí. Eu vou passar agora o endereço aqui, tá? É o Passo para o Sucesso. Tudo junto. Aí você vai lá e assiste nossos vídeos. Até domingo que vem. Um abraço.